Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com você. Obrigado por estar aqui no canal Mente Bíblica. Se você ainda não se inscreveu, marca aí, se inscreva, dê a sua curtida, compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas tenham acesso a essa metodologia de arte-terapia com a Bíblia, né, com o devocional, para estimular o hábito devocional, mas também para fazer com que outras pessoas possam se concentrar e meditar melhor na Bíblia, encontrando na palavra de Deus aquilo que elas precisam para serem guiadas, direcionadas e também tratadas e curadas na sua alma, no seu emocional, através da Bíblia, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com você a história bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 15 ao 17, do verso 13, na verdade, ao 17. Eu vou ler para você, que diz assim: certa vez no período da colheita, os 3 se separaram dos 30. A gente está falando dos valentes de Davi, né? Então, 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus se acamparam em Belém. Um dia, Davi suspirou: como gostaria de beber água do poço que está na entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: de modo algum, ó Eterno, eu beberia essa água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses 3 guerreiros faziam. Veja que Davi tem um grupo de valentes à volta dele, 30 valentes. 3 deles se destacam, 3 deles ficam mais próximos de Davi. E num determinado momento, Davi expressa um desejo em alta voz de beber água na entrada de Belém, como uma forma de saudosismo, como uma forma de um desejo que, na verdade, não é um desejo de eu quero agora, eu quero nesse momento. Mas aqueles homens, por serem tão fiéis a Davi, por acreditarem tanto em Davi, eles sacrificam a própria vida de ir, né, ameaçam, colocam em risco a própria vida para ir até lá em Belém, junto daqueles gigantes, e pegar a água do poço e trazer para Davi. E Davi tem uma atitude que, à primeira vista, é uma atitude de desvalorização do esforço daqueles homens, mas que a gente vai perceber que ele traz algumas lições para a gente, traz algumas lições para nós que estamos liderando alguém, ou para nós que estamos sendo exemplo, servindo de exemplo para alguém, para outras pessoas, para pessoas que acreditam em nós, para pessoas que confiam em nós, que estão ao nosso lado. Então ele traz alguns exemplos, e esse texto é um texto que muito pode nos ajudar no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Vamos então preparar esse texto para que a gente comece a pensar sobre ele. Bem, eu vou começar pintando o texto, o fundo do texto. Eu vou pegar um marca-texto aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar o marca-texto. Vou usar esse verde. E vou marcar aqui tudo em volta. Não vou pintar no texto, vou marcar em volta, fazendo riscos sem apertar a ponta da caneta, para não estragar e não danificar, né, a caneta. Acabei passando aqui, então vou pintar aqui também. Passei do texto, né, só até o 17, então vou pintar essa parte de baixo aqui.
E vou pintar a parte de cima também, aqui, ó. Deixando em branco só o texto que eu quero destacar aqui. Essa marca-texto tem um carimbo do outro lado e eu vou marcar com carimbo aqui também, ó. Esse aqui são algumas flores. Vou marcar com carimbo. Tá? Ó, marcar com carimbo, é esse marca-texto aqui, ele tem os carimbos atrás, nos links que eu disponibilizo lá da Shopee, da minha coleção da Shopee, eu vou colocar ele lá para você adquirir também, se você quiser, porque aí ele tem os carimbos aqui atrás, tem várias figuras, tem balões, estrela, nuvenzinha, florzinha que vem aqui atrás. No carimbo ele é marca-texto com carimbo. Bom, a dica aí para durabilidade é você utilizar. Eu quase não uso marca-texto, uso mais o carimbo. Usei o marca-texto aqui porque gostei desse verde e achei que destaca, então pintei. Mas eu quase não uso marca-texto, eu deixo ele só para os carimbos mesmo e coloco ele com o carimbo para baixo, para que a tinta fique mais concentrada na parte de baixo. Então você percebe, ó, que os carimbos ficam com uma tonalidade mais escura do que o marca-texto, mesmo pintando com verde, ele não fica com o mesmo tom, porque a tinta está para baixo, ok? Depois de marcar aqui com o marca-texto, eu vou escrever aqui do lado sobre o exemplo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vou pegar essa caneta de ponta mais fina. Essa caneta também é a Brush Pen. Ela tem um lado mais grosso, né? Aqui, que ela é tipo um pincel, né? Essa ponta aqui. E esse lado mais fininho. Eu vou usar do lado mais fino. Encaixa aqui. Vou escrever aqui. Não quero beber boas águas. Não quero beber boas águas aqui às custas dos outros. Não quero beber boas águas às custas dos outros. Agora eu vou pegar, deixa a caneta aqui, vou pegar um marca-texto azul, ou a canetinha, né, o marca-texto azul. Deixa eu pegar aqui, essa daqui. Também tem duas pontas, não sei se essa ainda tá pintando, deixa eu ver. Tá, ela vai ficar bem clarinha, mas é exatamente o que eu quero. Ela, na verdade, está falhando, ó. Mas é exatamente o que eu quero. Eu quero um azul. Pera aí. Acho que ela já secou mesmo. Ela já secou. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um azul aqui. Pegar o giz de cera em gel. E vou pintar aqui, ó, de azul. Ó. Vou pintar de azul e vou pintar dentro do texto também. Pintar dentro do texto de azul. Não quero beber boas águas às custas dos outros. Então, Davi dá um exemplo aqui
né, de que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que, com a forma como a gente trata ou como a gente valoriza os esforços das pessoas que estão à nossa volta. Davi demonstra para a gente que a gente precisa enxergar o outro como aquele que tem total importância no nosso papel, naquilo que a gente é, naquilo que a gente executa, naquilo que a gente faz, sabe? Davi, ele dá alguns exemplos interessantes. Eu vou usar post-it para colocar esses destaques. Deixa eu pegar aqui. Vou usar post-its pequenininhos, daqueles quadradinhos aqui, ó, desse. Daí eu acho que eu tenho menor aqui. Ó, vou usar esses post-its para destacar aqui algumas coisas que Davi me ensinou. Tenho esse. Os post-its verdes, né? Ah, eu acho que eu vou usar esse aqui, porque eu tenho um azul dele. Ó, esse de tirinha. Eu vou fazer azul e verde, ok? Vou fazer azul e verde. Vou colar aqui, ó. Tirar uma folhinha, é post-it. Vou colar aqui o primeiro. Vou para baixo, tá? Vou botar aqui para baixo. Ó. Azul. Aqui, ó. E vou colar outro verde. Aqui. Assim. E vou escrever, então, umas coisas que Davi me ensinou. Primeira coisa que Davi me ensina, eu vou fazer aqui, ó, um coração. Assim, ó, com alerta, né? 3 palitinhos do lado. Vou escrever nesse primeiro. Cuidado com as instruções que dá às pessoas à sua volta. Sabe, Davi aqui no texto não tá dando instrução nenhuma para aqueles 3 homens. Ele não tá dando instrução nenhuma, mas há uma instrução subliminar, há um desejo subliminar, uma necessidade subliminar. Davi era rei e aqueles homens já o consideravam rei. Ele ainda não havia assumido o reino, mas ele já tinha sido ungido como rei e aqueles homens já o seguiam como rei. Então qualquer desejo do rei precisa ser atendido, qualquer vontade que o rei expressasse precisava ser atendido. E Davi não cuida dessa sua importância na vida daqueles homens, sabe? Muitas das vezes a gente não percebe a importância que tem na vida das pessoas, o quanto as pessoas se mantêm fortes e firmes ou determinadas a fazer alguma coisa porque a gente está perto delas. E a gente simplesmente se descuida das instruções também, digamos assim, subliminares que a gente dá para aquelas pessoas.
para a forma como a gente instrui aquelas pessoas a fazer alguma coisa. Tudo que, quando nós somos influenciadores, quando a gente influencia alguém ou quando a gente tem uma relevância na vida das pessoas, essas pessoas seguem os nossos exemplos não só daquilo do que a gente fala, mas também daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente segue como foco. Aquilo se torna uma realidade para aquela pessoa também, porque nós temos relevância para ela. Então é necessário que a gente tenha um cuidado com as instruções que a gente dá para as pessoas através da nossa vida, sabe? Quando a gente ensina as pessoas a seguirem a Cristo, a gente precisa ensinar a seguir a Cristo da forma certa, porque se nós seguimos a Cristo da forma errada, essa pessoa que nós influenciamos vai seguir a Cristo da forma errada também. Se nós ensinamos essa pessoa a amar, se nós amamos a Deus de uma forma que é equivocada, uma forma egoísta, uma forma interesseira, essa pessoa que nós influenciamos, que temos relevância na vida dela, ela vai fazer da mesma forma. Então, não necessariamente é aquilo que eu falo, mas a forma como eu faço as coisas vai ensinar para as pessoas que me têm por relevante a fazer também da mesma forma, sabe? A seguir da mesma forma. Nós seguimos exemplos de pessoas que nos influenciam e que são relevantes para nós de forma involuntária muitas das vezes. Sem perceber, nós estamos copiando o gesto de alguém, a fala de alguém, a forma de cuidar de alguém, porque aquela pessoa foi relevante para a gente em algum momento. Então a mesma coisa acontece com os que estão à nossa volta e a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Davi, ele se descuidou dessa relevância que ele tinha como rei, que um dos critérios uma das coisas que estavam incluídas em ser rei é ser satisfeito em todas as suas necessidades. Então, se o rei está desejando uma água de lá, então nós vamos lá. Os valentes estão ali, se você ler nos versículos anteriores, os valentes estão ali guerreando com Davi para todo lado, sabe? Em todo tempo eles estão guerreando com Davi. Então, quando ele para e pede água, os guerreiros já estão prontos para a batalha. Vamos lá encarar esses gigantes e vamos trazer a água que o rei precisa. Então, no meio do caminho, no meio do relacionamento, no meio das atividades, tenha cuidado com a forma como você orienta as pessoas a fazer as coisas, sabe? Mesmo que de forma subliminar, não se descuide. Não tenha o descuidado de dar exemplos que são exemplos errados, com instruções erradas, equivocadas ou despercebidas para as pessoas em relação àquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus espera que seja feito, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. Não dá para dizer assim, eu não mandei ninguém ir lá pegar água. Não dava para Davi dizer um negócio desse, né? Foi por causa dele que eles foram. Foi porque ele intencionou em alta voz que eles foram. Então não dava para se aqueles homens tivessem morrido, né, naquele momento lá indo buscar água, Davi prestaria conta da vida daqueles homens lá, mesmo ele sem ter dado ordem nenhuma para eles irem lá. Mas ele desejou em alta voz. Então a gente precisa ter cuidado com as instruções que a gente dá para as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que sejam instruções subliminares, mesmo que sejam instruções que não são instruções que a gente tinha intencionalidade de dar a instrução. A gente não pode se descuidar. Me lembro o texto bíblico que diz que há uma nuvem, né, uma multidão de testemunhas à nossa volta. E nessas testemunhas à nossa volta, muitas dessas testemunhas estão se inspirando em nós para ser quem nós somos. Então a gente precisa ter o cuidado de ser exatamente aquilo que Deus quer que a gente seja, para que a gente não se descuide daquilo que Deus orienta a gente a ser, né, a fazer na vida das outras pessoas também. Então é nossa responsabilidade o comportamento do outro, mesmo que a gente não tenha determinado lá diretamente que o outro faça, ok? A outra coisa que vou pegar aqui a caneta azul, vou escrever aqui, vou fazer aqui, ó,
Agora eu vou fazer uma seta. Sim. Uma setinha. E vou escrever aqui, ó, a outra coisa que Davi nos orienta, que a história, né, nos mostra aqui no comportamento do Davi, é que somos responsáveis pelas vidas que nos acompanham. Somos responsáveis pelas vidas que nos acompanham, sabe? A gente precisa acreditar e ensinar para as pessoas que as pessoas têm que seguir a Cristo, que as pessoas têm que olhar para Cristo, que as pessoas têm que acompanhar Cristo. Mas isso não faz com que nós tenhamos menos responsabilidade pelas pessoas que nos acompanham. A gente precisa ser responsável por entender que nós somos responsáveis pelas pessoas que nos acompanham. Aqueles que nos seguem são nossa responsabilidade e nenhum deles pode ficar para trás. Eu vou até anotar aqui, ó, de vermelho, ó, e vou continuar a setinha aqui, ó. Vou escrever: ninguém pode ficar para trás, ó. Ninguém ficou ruim aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, porque ficou ruim aqui. Eu vou passar o corretivo, que a caneta é grossa, ficou grosso, ficou estranho. Ó. Errou, não precisa ficar frustrado, né? Errou, vai lá, apaga, conserta. Se não tiver o corretivo, coloca um post-it no lugar, né? Ó. Tá ruim até de passar o corretivo. Passa o corretivo, faz a... Ó, ficou meio vermelhinho aqui, mas dá pra gente escrever. Vou escrever aqui, ó. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Não estamos autorizados a abrir mão de ninguém que nos acompanhe. Não estamos autorizados a brincar com a vida de ninguém, a usar a vida das pessoas de forma leviana, de ninguém que nos acompanhe. Então nós somos responsáveis pela vida das pessoas que nos cercam, pela vida das pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa responsabilidade. Cada vida à nossa volta é nossa responsabilidade. E tem mais, não tem uma vida útil e nem menos útil. Aqueles 3 homens eram os 3 mais próximos de Davi, né? Mas ele tinha mais 30, ele tinha mais 27, porque eram 30 no total. 3 se destacaram e foram ter com Davi. Então ele tinha mais 27. No entanto, ele não pensou assim: ah, tudo bem, se eu perdesse 3, eu teria 27 ainda. Não. Aqueles 3 homens se tornam relevantes para Davi, mesmo sendo aqueles que foram imprudentes e foram lá obedecer a ordem do rei. Eles eram obedientes acima de tudo. Então, eles se tornaram responsabilidade de Davi. Ninguém pode ficar para trás. A gente não pode deixar ninguém para trás. Mesmo o mais fraco, o mais imprudente, o mais irresponsável, o menos comprometido, todos eles que estão à nossa volta, que Deus nos confiou de alguma forma para sermos relevantes na vida dessas pessoas, são nossa responsabilidade. E aí veio o último exemplo, o último ensino aqui, né, que eu compartilho com vocês nesse vídeo. O último ensino, eu vou fazer um livrinho
aqui, ó. Vou fazer um livrinho, tá? Fiz um livrinho aqui e vou escrever aqui, ó. Não faça proveito, não faça proveito de privilégios que custaram a vida de outros. Não faça proveito de privilégios que custaram a vida de outros. E esse aqui, para mim, é o ensino mais relevante desse texto, sabe? Não adianta a gente beber de boas águas, né? Fazendo analogia aqui ao texto, ao ensino de Davi, não adianta a gente beber boas águas e estar tudo bem com a gente. A gente está em situação e condição privilegiada aqui, depois de tudo que a gente passa, se isso custou a vida das pessoas. A gente não pode ficar tranquilo com isso, sabe? A gente não pode ficar tranquilo com estar aproveitando dos melhores privilégios de Deus enquanto outras pessoas estão magoadas, sofridas, com ferimentos graves, né, da caminhada comigo, que ficaram para trás e com ferimentos graves por minha causa. Eu não posso ficar tranquilo com isso. Então eu preciso pensar nos feridos, ó, que não hajam. Vou botar aqui. Que não hajam feridos para trás, que não hajam feridos para trás por minha causa. Davi faz daquela água ali, né, que eles trouxeram para ele, derrama em sacrifício ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. Davi faz daquela entrega, daquela situação, um culto ao Senhor, né, olha, Senhor, eu não quero carregar esse sangue, eu não quero carregar esses feridos na minha história. Eu não quero imaginar. Esses homens voltaram inteiros. E ele é como se ele dissesse: eu não quero carregar na minha memória um sacrifício tamanho que essas pessoas fizeram. Eu não quero carregar na minha memória a culpa de repente, esses homens, que talvez esses homens pudessem ter morrido lá ao ir buscar a água para mim. Então Davi faz esse momento com Deus e entrega essa água, né? Devolve para Deus e diz: Senhor, eu não quero isso. Eu não quero esse privilégio se isso custar a vida das pessoas que estão à minha volta, a vida dos homens valentes que o Senhor me deu para guerrear junto comigo, para construir a história do povo junto comigo, para viver esse momento junto comigo. Eu não quero. Então, eu não quero privilégios que custem a vida da minha família, não quero privilégios que custem a vida dos meus filhos, não quero privilégios que custem a vida das pessoas da minha igreja, da minha liderança, dos meus liderados. Eu não quero privilégios dessa forma. É o que Davi ensina pra gente aqui, que não hajam feridos para trás por minha causa. Nada vale a pena, né? Benefício nenhum vale a pena se alguém tiver que ficar ferido por minha causa para trás. Então, é esse compromisso que Davi faz, né? E isso é o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus, com certeza.
né? Alguém que entende a importância das pessoas, a importância do seu papel na vida das pessoas, a relevância do seu papel na vida das pessoas, alguém que diz aí, né, que demonstra aí um senso de responsabilidade pela vida que está à sua volta e principalmente alguém que não vive os privilégios às condições ou às custas do sacrifício alheio, né, do sofrimento das outras pessoas, que não hajam feridos para trás por minha causa, que a gente caminhe com Deus, que a gente viva todos os benefícios que Deus tem para dar. Depois, certamente, Davi bebeu dessa água de Belém por muitas vezes, né? Mas do jeito certo, do jeito justo, do jeito que não custou a vida desses homens que pensaram ali até em se sacrificar se fosse necessário para atender às necessidades do rei. Que esse exemplo, que essa história sirva para nós hoje e para sempre. Que a nossa vida é relevante para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos abençoar essas vidas e fazer com que essas vidas alcancem os melhores lugares junto conosco. Que ninguém fique para trás e muito menos que ninguém fique ferido para trás por nossa causa. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja convosco, abençoe sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.